Aí, pessoal, o vídeo travou, tá? Então vamos prosseguir. Então, antes eu tenho no ponto 0, eu não tenho nada, como se eu estivesse olhando, lembra que eu falei para vocês, né? Como se eu estivesse olhando da esquerda para a direita, daqui para cá, tá? Depois do meu ponto, eu ainda estou na distância 0 e eu tenho só o 3 que está para baixo. Menos 3. B antes, como se eu estivesse olhando daqui para cá, tá? Então, eu vou ter o 3 que tá para baixo e eu não tenho mais nenhuma carga atuando aqui. Então, vai ficar um menos 3 na distância de 4 metros que eu tô olhando aqui no meu ponto B. B depois, é como se eu estivesse logo após o meu ponto, tá? Olhasse daqui para cá, quem que eu vou ter atuando? Eu tenho o menos 3... e eu não tenho mais nenhuma carga, mas eu tenho aqui o mais 3 da outra reação. Menos 3 mais 3 igual a 0. Começou em 0, finalizou em 0, tá certo meu exercício aí, né? Porque acabou aqui minha vida. Vou traçar o diagrama, tá? Então, sigo no mesmo alinhamento. Vou apagar aqui esse trechozinho. Sigo no mesmo alinhamento e aí eu vou marcar. Então, eu saí aqui, ó, de 0, lembrando que no diagrama da cortante, para cima é positivo do eixo e para baixo negativo. Então, eu vou sair aí. Vou sair de 0, tá? E vou a menos 3 no mesmo ponto do apoio A. Eu não tenho nenhuma carga atuando, então eu sigo, ó, até chegar em B. Cheguei em B, eu vou ter menos 3 ainda. Menos 3 com mais 3 da minha reação. Eu vou a 0. Pronto. Tracei o gráfico aí da minha cortante. Agora a gente vai fazer o gráfico do momento fletor. Para fazer o gráfico do momento fletor, nós precisamos calcular, né? Vamos fazer o cálculo aí. Seguinte. Aqui na cortante, ele não passou o eixo 0, então ele não teve aquela mesma questão do exercício de ontem, ele não cisalhou. Então, se ele não cisalhou, eu não vou ter o cálculo do momento fletor máximo. Eu vou ter somente que fazer o cálculo nos pontos, tá? Então, eu vou ter que fazer o cálculo do momento fletor no ponto A e no ponto B. Só que, veja, eu tenho aqui um momento atuando na viga. Quando eu tenho um momento atuando na viga, eu tenho que fazer um cálculo de momento fletor antes do momento e depois do momento. Então, eu vou ter que fazer um cálculo aqui, ó. Um cálculo de momento fletor antes e um cálculo do momento fletor depois, tá? Então, antes do ponto e depois do ponto. É como se fosse assim, imediatamente depois, antes e depois do ponto, tá? Não gera uma distância aqui, tá? Então, vamos lá. Cálculo, momento, fletor. Pegando no ponto A, tá? Imaginando aqui, exagerado, meu ponto A. Cortei aqui. Vai gerar uma normal, uma cortante e um momento. A minha reação aqui está para baixo. Só que o que acontece? Minha reação está passando em cima do meu ponto. Então, se a minha reação está passando em cima do meu ponto, ela não gera distância. Porque o momento, lembra que eu comentei com vocês, é a força vezes a distância. Se eu não tenho distância, o meu momento fletor no ponto A vai ser 0, tá? Agora, vamos traçar o momento no ponto B, calcular o momento no ponto B. Eu tenho aqui meu ponto A, venho aqui com a minha viguinha, ponto B. Aqui eu tenho meu momento atuando, 12, tá? E aqui é como se eu tivesse cortado. Quando eu cortei, gerou aqui uma normal, uma cortante e o momento fletor em B, tá? Aqui a minha reação tá para baixo, 3. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o cálculo todo até o momento. Aqui eu tenho uma distância de 3, mais 1 metro aqui.
Então, eu vou ter aqui menos 3 vezes... Quanto aí? Menos 3 vezes 4. Que mais? O 12 tá indo para o outro sentido, vai ser mais 12. E o meu momento fletor, menos momento fletor de B igual a 0. 3 vezes 4, 12. Então, vai ficar menos 12 com mais 12 igual ao momento fletor de B. Momento fletor de B igual a 0, tá? Então, eu vou anotar aqui no canto. Eu vou ter o momento fletor de A igual a 0, momento fletor de B igual a 0. Então, eu achei os dois momentos já. Agora, eu vou achar o momento fletor antes de C e depois de C, porque eu tenho um momento atuando na viga. Vamos supor que eu tenho uma viga grande, tá? Que eu vou ter carga pontual, carga distribuída, momento atuando. Eu vou fazer os momentos sempre nas distâncias, conforme eu achei através do gráfico da cortante. Se cortou o eixo, eu vou ter momento máximo. Mas se eu tiver um momento atuando nessa viga igual aqui tem, né? Que pode acontecer, eu vou fazer um momento antes e um momento depois desse momento atuante. Então, vamos lá. Vou tentar aproveitar aqui o nosso desenho. Tá? Só que ele é antes de C. Então, aqui, na distância ainda de 3 metros, né? É como se eu tivesse cortado aqui no meu ponto C. Eu vou ter aqui, ó, normal, cortante e o momento fletor C antes. Antes de quê? Antes do momento. Então, eu vou fazer tudo levando até lá. Eu vou ter menos 3 vezes 3. Tem mais alguma coisa atuando? Não, vou ter só o próprio momento. Menos o momento fletor de C antes, tá? Então, o momento fletor de C vai ficar menos 9 quilonewtons por metro. Agora, vou fazer o cálculo aqui. Normal, cortante, e o momento fletor de C depois. Depois do quê? Depois do meu momento. Então, aqui, ó, eu vou ter o meu momento atuando de 12 quilonewtons por metro, tá? E aqui a minha reação de 3. Então, 3 vezes, a distância até lá continua os 3 metros, menos 3 vezes 3. E aqui, ó, eu tenho mais 12 do meu momento, com menos momento fletor de C depois. Igual a 0, tá? Vou ter aqui menos 9 com mais 12, igual ao momento fletor de C depois. Momento fletor de C depois vai ser mais 3 quilonewtons por metro. Beleza? Então, eu achei dois momentos. Um antes do ponto, outro depois do ponto. Vou colocar aqui, ó. Momento fletor C antes e momento fletor C depois. O antes, eu vou ter o valor de menos 9 quilonewton por metro. E C depois eu vou ter o valor de 3 quilonewtons por metro, certo? Vou apagar aqui para poder desenhar o gráfico. Então, seguindo aqui a mesma linha. Diagrama do momento fletor. Lembrando que o momento fletor é ao contrário, negativo em cima, positivo embaixo da linha do eixo. Então, eu saí de 0 no ponto A, ó, meu ponto C tá aqui. Ver se eu consigo fazer de preto mais apagado.
Oxe, tá ruim essa caneta. Tô seguindo a linha aqui, ó, desde o C, tá? Então, eu saí de 0 e fui em B em 0. Em C antes, menos 9, porque o menos é pra cima. E C depois, 3. Então, eu vou de 0 a menos 9 a 3 a 0, tá? Negativo, positivo. Por que que ficou retas? Porque ele dá uma equação de primeiro grau, que é o que a gente estava resolvendo ali, ele só tinha uma incógnita, né? Se eu transformasse ali em incógnitas, ele só teria uma, tá bom? Então, esse é o exercício 7 que eu resolvi aí para vocês. Resolvi gravar para vocês terem todo o passo a passo aí de como que resolve para os próximos exercícios, tá bom? Um abraço!